E mais uma matéria aqui do Jornal de Piracicaba, essa matéria falando alergia a glúten. Saiba o que é, quais os sintomas e como tratar. E falando, a matéria começa falando que esse tipo de alergia alimentar pode ser confundido com outros tipos de alergias ou intolerâncias. É comum? É mais comum? Como é que se trata isso? Então, a alergia ao glúten, ela é comum, ela é mais comum do que se imagina, e ela pode realmente ser confundida com outras. Inclusive, o próprio glúten pode causar intolerância ou alergia, que são coisas diferentes, né? A intolerância, ela normalmente está ligada com um problema digestivo, não como sintoma. Tá? Aí é que está uma diferença importante também. Quando eu digo que ela está ligada a um problema digestivo, eu quero dizer que quando a pessoa tem intolerância é porque ela não digeriu bem aquele alimento, porque falta enzima específica para digerir, né? No caso do glúten, ou falta ou produz ela em pouca quantidade, a enzima, ou ainda a pessoa ingere uma quantidade tão grande que o organismo acaba não dando conta de digerir esse alimento. Já a alergia, quando é uma alergia, ela envolve resposta imunológica. Então, é diferente. Quando a pessoa é intolerante, ela não envolve, essa resposta não envolve o sistema imunológico. Né? É mais uma questão realmente digestiva, porém os sintomas não precisam ser necessariamente digestivos. Na intolerância, é mais comum que os sintomas sejam digestivos, então, por exemplo, aumento de produção de gases, aquela sensação de empachamento, né, que a gente fala de estar estufado, estômago pesado, refluxo, isso está mais ligado à intolerância, mas também pode aparecer na alergia. Só que não são só sintomas digestivos que aparecem, tanto na intolerância quanto na alergia ao glúten. Pode aparecer também coisas como, por exemplo, enxaqueca, que normalmente aparece depois de comer, né, um certo tempo depois de comer, quando é intolerância. Pode aparecer também alergias de pele, coceira, vermelhidão, e estão relacionados com a intolerância ao glúten. E aí, muitas vezes, quando esse é o sintoma, é mais difícil de se desconfiar que seja por conta de uma intolerância ou uma alergia alimentar. E acho que a principal diferença, né, entre a alergia e a intolerância, no caso do glúten, que pode causar as duas coisas, é talvez a intensidade dos sintomas, né? Mas assim mesmo não é regra. Mas no caso da alergia, quem é alérgico ao glúten a gente chama de celíaco, né? Ou doente celíaco. Então, quem tem a doença celíaca é alérgico ao glúten. Então, na alergia ao glúten, além desses sintomas que eu falei, a pessoa pode apresentar sintomas um pouco mais sérios em relação ao sistema digestivo, que é, por exemplo, diarreia crônica, pode ter eliminação de excesso de gordura nas fezes, perda de peso, e tudo isso relacionado a essa alergia ao glúten. Então quer dizer que a alergia, a pessoa de fato ela não tem como conviver. Não, ela tem como conviver, ela tem controle. Ela não é que nem uma pessoa que tem uma indisposição no estômago, por exemplo, e ela é normal. Na verdade, nem a indisposição no estômago é normal, né? Mas a pessoa às vezes se acostuma, sim, né? Sim, às vezes se acostuma, principalmente quando são sintomas mais leves, né? A própria dor de cabeça, que eu citei aqui como um dos sintomas comuns de intolerância a glúten, muita gente pensa, é normal ter dor de cabeça, todo mundo tem dor de cabeça pode ser 1 milhão de coisas, como de fato pode, mas não é normal ter dor de cabeça, não é normal ter indisposição após se alimentar, né? Então, no caso eu acho que o que muda, talvez, é que no caso da intolerância é um pouquinho mais fácil o controle. Porque como é um problema ligado somente à digestão, né? A digestão é que não é suficientemente adequada, a pessoa pode, além de diminuir ou eliminar o alimento, ela pode usar, por exemplo, a enzima que está faltando, né? Algumas pessoas com intolerância, elas se adaptam bem a um tipo de alimentação que a gente chama de rodízio, que é quando a pessoa consome, por exemplo, um dia o alimento que causa alergia e depois dá 3, 4 dias de descanso. Então aí, como acaba sendo esporádico, né, o consumo, o organismo acaba dando conta de digerir o alimento e acaba não trazendo esses sintomas da intolerância. Isso no caso da intolerância. No caso da alergia, é um pouco mais complicado, porque, como eu disse, ela envolve o sistema imunológico. E aí, quando envolve o sistema imunológico, acontece um processo um pouco mais complexo, porque na produção de anticorpos para atacar essa proteína, né, porque o glúten é a proteína
do trigo, do centeio, da cevada, e na aveia também pode ter traços, então a gente orienta que tire a aveia também. Então é também uma molécula de proteína, né? Normalmente a alergia está relacionada com uma molécula de proteína que não é tolerada pelo organismo. E aí o organismo entende essa molécula como um invasor. E aí durante o processo de produção de anticorpos para combater esse invasor, causa inflamação na mucosa intestinal, por exemplo, e aí altera todo o sistema digestivo, o sistema de absorção, e isso vai levar aos sintomas comuns da alergia. E aí a pessoa, muitas vezes, ela tem que fazer uma dieta mais rígida quando é alergia, normalmente excluir por completo, pode exigir em alguns casos também um tratamento medicamentoso, né, especialmente em períodos de crise, e pode também exigir alguns tratamentos um pouco mais demorados, né? Mas é importante eu salientar que o principal tratamento, tanto para intolerância quanto para alergia, principalmente alergia, é dietético. Uhum. A gente até tem outros artifícios, vamos dizer assim, que ajudam a controlar essa alergia, né? Como medicamentos, tratamento com vacinas e etc. Mas o principal é a dieta. Tem alergia ao glúten, tem que tirar o glúten da dieta. Uhum. O que eu estava querendo dizer aquela hora é o seguinte: você tem uma alergia e você, me parece que é mais fácil você identificar a causa, né? Quando é uma alergia. Quando é uma alergia. Uma pessoa que tem uma alergia a peixe, por exemplo, ela automaticamente ela já sabe. Agora, uma pessoa que tem uma intolerância, às vezes ela vai convivendo com aquilo. Por ter um sintoma mais leve, né? Uma coisa mais leve. Mas aí você tocou no assunto que me lembrou uma outra coisa importante. Essa alergia que você está dizendo, normalmente a pessoa sabe que ela tem alergia porque ela come um determinado alimento e ela passa mal. Mas existem dois tipos de alergia. Tem a alergia que tem uma resposta rápida, que é a modulada pelo IgE, né? O anticorpo do tipo IgE. Tô falando assim só por curiosidade o nome, né? Mas normalmente quando é modulada pelo IgE, ela tem uma resposta rápida. Então aí vai ser esse caso que você citou, que a pessoa come e entre meia hora até 8 horas no máximo ela já vai ter algum sintoma. Então acaba ficando mais fácil dela relacionar isso com a comida. Mas a gente também tem o tipo de alergia que é mediada pelo anticorpo IgG. E aí, quando acontece isso, é uma resposta tardia. A gente chama de alergia tardia, né? E não é tardia porque ela acontece mais tarde na vida, quando a pessoa tá mais velha. Ela é tardia porque o sintoma é tardio. Então, muitas vezes a pessoa comeu hoje e esse sintoma vai aparecer daqui 2, 3 dias. E aí, neste caso, fica muito difícil da pessoa relacionar com o alimento. Porque às vezes ela nem lembra mais que ela comeu, né? E aí, se for uma alergia que é do tipo tardia, a pessoa vai... Às vezes ela não vai mesmo relacionar, principalmente se além de ser uma alergia de resposta tardia, ela ainda ter como sintoma alguma coisa que não está relacionado com o sistema digestivo, né? Não é alguma sensação ruim no sistema digestivo especificamente. Ela pode desenvolver várias coisas. A gente tem uma relação bem grande de alergias, especialmente essas alergias tardias, com todas aquelas inflamações das vias respiratórias, então sinusite, otite, amidalite, principalmente quando são de repetição sem causa aparente, pode ser alergia alimentar, né? Não dá para dizer é alergia ao glúten, é alergia ao leite, vai depender do histórico, vai depender da genética, enfim, de fazer uma avaliação, mas está, sim, muito ligado à alergia alimentar, e também a pessoa, além dela ter essa resposta mais tardia, ela, às vezes, como eu disse, ela não tem, né, um sintoma que está relacionado com o digestivo, e aí aparece, por exemplo, daqui 2, 3 dias aparece uma coceira no pescoço, não sei. E aí a pessoa dificilmente vai relacionar com aquele alimento, se é que ela vai lembrar que ela comeu aquele alimento e que aquilo está causando alergia. A não ser que ela tenha histórico já na família, aí fica um pouco mais fácil, mas às vezes não tem. E as principais alergias alimentares, ou melhor, as que mais acometem crianças, adolescentes, que é a alergia à proteína ao leite de vaca, alergia da proteína do leite de vaca, a alergia ao glúten, são alergias com resposta tardia. Também não é regra, mas é a maior parte dos casos.